Oi, então aqui é a parte 2, né, do nosso estudo aí, do que é a classificação dos seres vivos, né? Então a gente já viu lá na parte um como é que é feito, né, a sistemática, é, todas as categorias, né, taxonômicas, né, reino, filo, classe, aquela coisa toda lá. E agora a gente vai entender um pouquinho o que é esse lance de sistemática filogenética, tá bom? Vamos ver assim, tipo, bem basicão, assim, só para você poder ter noção do que é isso, tá bom? Então, assim, você viu lá que o Linneu, né, o Linneu, aquele cara antigo lá de 1700 e bola, lá, século XVIII, foi o primeiro cara que fez uma classificação que prestava, né? Então ele conseguiu fazer, né, o reino, o filo e a coisa toda, né? Então ele foi subdividindo cada grupo até chegar nas espécies, né? Ele partiu daquele grupão que é o reino, depois ele pôs filo, né? O primeiro cara que teve a ideia de fazer isso é uma ideia muito boa, né? Que a gente usa até hoje, né? Imagina uma coisa feita em 1700, a gente continua usando porque é muito boa. Tá? Além disso, ele propôs também as regras para a nomenclatura, né, que você viu lá como é que se escreve um nome científico, né, usando as palavras em latim, né, como é que se escreve o gênero, né, que letra maiúscula, primeira letra maiúscula, aquelas regrinhas lá, né, que depois a gente, ao longo do ano, a gente vai estar vendo, né, à medida que for surgindo lá os nomes científicos, a gente vai estar discutindo essas regras aí, né, que a gente viu só o básico mesmo, as regras de nomenclatura, tá bom? Então, assim, o sistema de Linneu foi a base, né, para o atual método de classificação. Tá? Só que esse método de classificação ele vai sendo modificado à medida que a humanidade vai adquirindo conhecimentos. Né? Então ele vai sendo melhorado, mas em cima dessa base do Linneu. Entendeu? Então o trabalho do Linneu foi tão bom que ele não foi descartado, ele foi a base para o que se usa hoje em dia, né? Para os trabalhos realizados nos séculos seguintes. Tá? Então vamos ver como é que é esse lance aí de modificações em cima do trabalho do Linneu. Tá? Então vamos só lembrar, esse slide já apareceu na primeira parte, né? Que é o sistema nature, né? Do Linneu. Tu se lembra disso? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então isso que é as ideias do Linneu que continuam valendo hoje em dia. Tá? Agora, qual que é a treta aqui? Por que está mudando esse negócio? Que veja que o Linneu ele colocou reino como sendo a categoria mais abrangente, né? Aquele conjuntão maior, né? Reino animal, por exemplo. Pô, todos os animais vão nesse reino, tá? Então, reino é o top, é a categoria maior que tem aqui e a menor é a espécie, né? Lógico. Então, os caras estão querendo rever esse negócio aí. Veja só, aqui não está aparecendo, na verdade, pera lá, calma aí. Então, não está aparecendo aqui quantos reinos existem, né? Só diz que nesse quadro que ele está mostrando só que existe isso, reino, filo, classe. Não está falando quantas classes existem, quantos filos, quantos reinos, tá? Então é isso que a gente vai estar vendo a partir de agora. Então, assim, reino. Em 1894, esse sujeito aqui, que é o Ernest Haeckel, esse Haeckel, ele propôs 3 reinos. Um reino para os animais, que é o Animalia. Um reino para as plantas, que é o reino Plante. Tá? Lembra que isso aqui é latim, velho, né? Então não é plantar, é plante, tá bom? E o reino para tudo que não é animal ou planta, que é os protistas. Entendeu? Então, tudo que não era animal ou planta, ele socou nesse reino aqui, que é os protistas. E esses 3 reinos valeram por muito tempo, tá? Que é o trabalho, as ideias do Haeckel aqui, né? Do Ernest Haeckel. Em 1959, passou um tempão, tá? Este cara aqui, né, que é o Robert Whittaker, esse cara aqui, o cientista também, ele propôs fazer umas divisões aqui, que na verdade basicamente é o que a gente usa hoje em dia, tá? Esse aqui é o antigo. Lembra do 3 aqui, ó? 3. Né? Que é o Haeckel tinha proposto lá, que é o plantas, o animais e tudo que não é planta animal, soca aqui no protistas. Esse cara, o Whittaker, ele achou que era melhor separar, fazer uma separação aqui dentro. Então, em vez de um reino protistas, criar 2. Criar o reino Monera e o protista, tudo com valor de reino. Então, colocar 5 reinos, Monera, protista, o planta e dividir, entendeu? Dividir esse reino planta em fungi e plante. E o animalia continua animalia mesmo, tá? Por que ele fez isso? Porque assim, ele separou, dentro dos protistas, ele separou as bactérias.
entendeu? As bactérias ele colocou dentro do reino Monera, tá bom? E dentro do plantas, ele separou os fungos, porque ele achou que fungo tinha muito a ver com planta, tá? E daí colocou fungos aqui, ó. Quer dizer, ele achou que fungo não tinha a ver com planta, desculpe, que antes o fungo estava dentro do plantê, né? Então ele separou. Colocou aqui os fungos para cá, os plantas para lá, a animalha, protista e as bactérias criaram um reino só para elas, que é o Monera, tá? Então o que esse cara fez basicamente? Ele criou um reino para as bactérias e um reino para os fungos, tá? O resto continuou meio igual. Então ficou 5 reinos, tá bom? Agora olha só, em 1977, eu já tinha nascido em 77, meu Deus, tu veja que é uma coisa bem moderna, né? Esse cara aqui, que é o Carl Wöse, ele criou 6 reinos, quer dizer, não é que ele criou, entendeu? Ele propôs, né, para a comunidade científica que se criasse 6 reinos. Como que ele resolveu brotar mais um reino aí? Ele pegou Monera e separou em 2. Os outros continuam tudo igual, ó, protista, fungo, tá? As plantas, os animais, os fungos, os protozoários, as bactérias, né, bactérias não, protozoários e algas continuam aqui dentro do protistas, e o Monera ele dividiu. Mas por que ele fez isso? Ele dividiu o Monera em 2 reinos, que é o Archaea e o Eubacterias, tá? Por que ele fez isso? Porque esse cara, ele começou a estudar, a fazer análise genética do RNA, tá, das bactérias. Não precisa decorar isso, tá? Ele foi fazer análise genética e ele percebeu que isso aqui era muito diferente, que tinha 2 grupos dentro do Monera que eram muito diferentes. Então, isso que não dava para deixar esse reino, aquilo, que era melhor criar 2 reinos em separado. Tá? Depois, quando a gente estiver estudando bactérias, você vai entender que, na verdade, elas são bem diferentes mesmo. Tá? O Archaea e o Eubacterias são bastante diferentes. Tá? Então, ele propôs essa classificação aqui. Tá? Fazer 6 reinos. Tá? Só que não contente com isso, é o próprio Wöse aqui, ó, Carl Wöse. O mesmo cara, tá? Mesmo que, ó, desculpe. Aqui, ó, o mesmo cara que em 1977 propôs 6 reinos, tá? Em 1990, ele resolveu criar esse bagulho aqui, domínios. Velho, o que é domínios? Olha só, domínio é uma coisa que vem antes de reino, que é maior do que reino, entendeu? Então, os 3 domínios deles seriam bactéria, Archaea, olha, jogar isso aqui para maior que reino, cara. Bactéria, Archaea e tudo que não fosse bactéria e Archaea estaria dentro desse domínio aqui, Eucária, tá? Que seria os protistas, os fungos, as plantas e os animais, agregar todo mundo aqui, tá? Deixar os bactérias aqui num domínio só para elas, Archaea um domínio só para elas, tá? Então ficaria assim, cara, olha o que ele fez com a tabela. Ele acrescentou um passo aqui para cima, tá? Que é mais poderoso do que reino, que é mais abrangente do que reino, tá? Que ele chamou isso daí de domínio, tá bom? Então, fica desse jeito, tá? Aqui são os domínios, aqui são os reinos. Dentro do domínio bactéria, temos o reino Eubactéria. Dentro do domínio Archaea, temos as arqueias, que são reino Archaea, tá? E dentro do domínio Eucária, todo mundo que não entrou aqui, tá? Que é protistas, fungos, plantas e os animais, tá bom? Só que veja uma coisa, os sistemas de classificação dos seres vivos, desde Aristóteles, que é aquele cara antigo pra caramba lá, de 300 anos antes de Cristo, né? Até os dias de hoje sofreram muitas mudanças. Tá? Então, assim, a ciência taxonomia é uma ciência, né? Uma parte da biologia, é uma ciência, tem gente que passa a vida mexendo só com isso, né? Muitas mudanças, né? A taxonomia é uma ciência muito dinâmica, ou seja, o que é esse negócio de ciência muito dinâmica? Muda toda hora. Entendeu? Isso aqui está sempre mudando, porque à medida que os caras vão estudando, né? Fazendo sequenciamento genético, né? Estudando a bioquímica dos seres vivos, né, estudando eles ao microscópio eletrônico, que é muita coisa que, tipo, da ciência moderna, que não tinha, né, antigamente, todas essas tecnologias, vão acabando modificando muito a taxonomia, tá? Porque os cientistas vão vendo que, nossa, de repente estuda lá, faz um sequenciamento de um ser e fala, opa, não, mas isso aqui não tem nada a ver, então vamos ter que mudar a classificação tudo de novo. Então, assim, na real, o negócio está sempre mudando, tá?
Então, assim, ai meu Deus, eu me perdi aqui. Aqui, ó, na real, esse tipo de modificação, ele demora muito para chegar nos livros de biologia, né, na sociedade mesmo em si, tá? Acho que é um negócio que fica meio, tipo, entre os cientistas mesmo, tá? Então, assim, o que a gente usa mesmo, na real, hoje em dia, o que aparece mais nos vestibulares, tá? É a classificação normal mesmo, tá? A gente não, alguns vestibulares pode até aparecer no Enem esse lance aqui do eubactéria e arqueia, tá? Mas talvez apareça assim, ó, monera, protista, fungo, planta e animalia, tá bom? Porque veja só, esse negócio dos 6 reinos, esse cara propôs isso aqui em 1977. Para você pode parecer um negócio muito antigo, pô, 77, nossa, minha avó estava nascendo em 1977. Mas em termos de ciência, né, até essa coisa chegar nos livros didáticos é uma coisa que ainda é considerada muito nova, tá? E tem muitos cientistas que não concordam com isso, tá? Em separar a monera em dois reinos diferentes, tá? E muito menos com o lance dos domínios. Isso aqui é super novo, tá ligado? Então, tipo, isso aqui tem o quê? 30 anos. Novíssimo, tá? Então, assim, não é difícil você ver essas coisas aparecendo em vestibulares, provas, mas então, tipo, mais para você saber mesmo que existe o lance dos domínios, nem todo mundo aceita, tá? Só para você ter uma noção mesmo, tá bom? Então, assim, o que é esse lance de sistemática filogenética? Tá? A sistemática filogenética, né, que é todos esses estudos aí que os caras estão fazendo, mudando todas as coisas, o que vem a ser isso? A filogenética, tá? Ó, filo vem de classificação, tá? E genética, genética. Né? Você vai avaliar o código genético do ser vivo, né? Vai fazer o sequenciamento e vai estudar a genética dele. Para que isso? Você quer saber o parentesco evolutivo. O que é parentesco evolutivo? Você vai estudar a evolução daquele ser, para saber quem são os parentes antigos dele, da onde que ele veio, quais são os ancestrais dele. Baseado nisso, é que tu vai definir quais os grupos a que ele pertence, tá bom? Então, hoje em dia é possível você fazer isso, e na verdade é o que os cientistas fazem, né? Eles, hoje em dia, se classificam as coisas baseado nisso, na filogenética, tá bom? Vamos entender então como é que funciona isso. Você olha esse quadrão e fala, ah, meu Deus do céu, o que é esse quadro enorme aqui? Então calma, porque esse quadro aqui a gente vai estar estudando isso aqui ao longo do ano, tá? Então não precisa saber essas coisas tudo agora. Agora veja só, isso aqui seria um esquema das prováveis relações filogenéticas entre 9 filos animais, tá bom? Então, por que eu coloquei esses prováveis e marquei aqui com vermelho? E, cara, isso aqui tá sempre mudando, entendeu? Tá sempre ocorrendo mudanças aqui. Então, de repente, o que vale agora, daqui a pouco não vale mais, tá? Então, é uma coisa que também é bom, né? Porque daí os cientistas vão aprimorando as coisas, vão tornando a coisa cada vez mais correta, né? Mais verdadeira, né? Por isso que a ciência está sempre se modificando, né? Então, assim, o que é esse bagulho aqui? Quando você faz um esquema desse tipo aqui, você está mostrando, tipo, esse aqui é um ancestral, é o que está na base, entendeu? Daí depois, a partir desse ancestral, desenvolveu-se um ramo aqui que acabou aqui nos poríferos, são os poríferos de hoje em dia, que são as esponjas do mar, tá? E aí depois teve outro ramo de seres aqui que se desenvolveram assim, assado, certo? A gente vai estar vendo direto esse negócio aí, tá? Vamos pegar um mais simples aqui para você poder entender. Olha só, você tem aqui um ser vivo. Eu sei que parece corona, mas considere como um ser qualquer, certo? Então esse ser vivo, ele vai se reproduzir. Pá, ele se reproduziu um monte, certo? Se fosse o coronavírus, né? Vamos supor que ele achou um hospedeiro legal lá, né? Uma população lá que ninguém usa máscara, que ninguém tá nem aí. Então ele super tá conseguindo invadir um monte de humanos, né? Parasitar eles e conseguindo, né? Se reproduzir pra caramba. Aí esses caras aqui, né? Que são tipo, vai lá, primeira geração, nossa, também tá se reproduzindo. Como ele é um ser muito simplesinho, né? Um ser pouco sofisticado, né?
poucas horas, não é nem horas, tipo minutos, esse ser vai se reproduzir pra caramba, né? Porque ele é um ser extremamente simples. Então você vai ter várias gerações desse ser aqui em poucas horas. Não sei se você percebeu, mas tem uns filhos dele aqui que nasceram meio estranho, né? Olha só, ó, tá estranho. E ele passou essa estranheza dele para os outros, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Veio dele e ficou estranho também. Olha só, ele passou essa estranheza dele aqui para os outros. Vamos ver aqui. Nossa, olha só. Temos vários aqui, ó. Ó, tá vendo? Que eles são diferentes. Eles não são iguais ao paizinho original lá. Então, olha aqui outro também, que é um pouco diferente, né? Uma diferençazinha mínima neles, tá? O que é essa tal de diferença mínima? São as mutações, são mutações genéticas, né, que vão ocorrendo naturalmente, né, em todos os seres vivos. No caso de um vírus, isso vai rolar muito rápido, porque ele se reproduz pra caramba, certo? Agora, olha só, como é que é esse lance de mutação? Vamos supor que essa mutação que eu representei em verdinho aqui fosse uma mutação que confere vantagem. Tá? Como aqueles coronavírus lá que se modificaram lá em Manaus, ou tipo lá na Inglaterra, que eles ficaram mais agressivos, né? Eles têm uma capacidade maior, né, de se disseminar, né, de se transmitir entre as pessoas. Então, como é que apareceu isso? É uma mutação, né? Você deve ter ouvido muito essa palavra, né? Esse ano aí, mutação, tá? Relacionado ao coronavírus, mas na verdade todos os seres vivos sofrem mutações. Tá? Então vamos supor que essa aqui possa ser uma mutação vantajosa, de uma vantagem aqui para esse ser, tá? E essa outra mutação é uma mutação que não serve para nada, né? Nem vai ser ruim para ele, né? Nem vai, né, acabar com ele, mas também não é boa, é uma mutação inútil, certo? O que acontece? O ser que tem uma mutação vantajosa, né? A tendência é que ele se reproduza mais. Porque ele tem uma vantagem sobre os outros, entendeu? Ele está se dando melhor, tipo o coronavírus lá de Manaus, a mutação de lá, ele está se espalhando mais rapidamente, tá? Então a tendência é que essa mutação domine a população. Tá? Ainda sobrou uns aqui, ó, de mutação inútil, né? Ainda tem uns que era igual ao paizinho original lá, que esses caras aqui, mas são muito poucos, entendeu? A maioria está com a mutação nova. Por quê? Porque o cara se reproduziu mais. Lógico, ele tinha vantagem, ele se reproduziu mais, tá? Então a gente diz isso, que as populações vão se modificando, ó, isso é importantíssimo para você entender. As populações vão se modificando ao longo do tempo. Tá? Então pode ser um tempo curto, no caso de um ser muito simples, que se reproduz muito rápido, pode ser um tempo muito longo, tipo milhões de anos, mas ao longo dos milhões de anos, os seres vão se modificando, tá? Ao longo do tempo, seja horas, seja milhões de anos, os seres estão sempre se modificando, tá? Então, assim, olha só, vamos dar uma olhadinha nesse pedacinho aqui, ó, que tá em laranja, tá? Vamos dar uma ampliada nele aqui. Então, olha só, você tinha aqui um ancestral, tá na base ali do reino animal, você tinha um ancestral que era um treco como esse aqui, tá ligado? Ele era unicelular, né? Um negócio extremamente simples. Ele era colonial. O que é colonial? Provavelmente, né? Os cientistas imaginam isso. Era um ser colonial, eles viviam todos juntinhos, né? E daí esse ser que ele foi evoluindo, lá, então todo esse espaço que a gente coloca tipo milhões de anos aqui foi evoluindo, tá? Acabou se tornando seres multicelulares, em certo momento, né, se separaram essas populações e foram evoluindo, assim, eles foram se modificando, entendeu? E você pensa que é 700 milhões de anos, mais ou menos. Tá? Inclusive os fungos se originaram no mesmo ancestral que originou o reino animal, tá? Então, populações diferentes que vão evoluindo. Cara, pensa 700 milhões de anos. Nossa, não dá nem para imaginar, né? A quantidade de tempo que demorou isso aí, tá? Então, assim, como é que os cientistas representam esse lance aí, né, dos seres irem se modificando? Eles representam por essa bagaça aqui que se chama cladograma, tá? O cladograma é um esqueminha que você faz para mostrar, basicamente, mas, tipo, não é para mostrar muita coisa, entendeu? Quando você tá, tipo, você tá trabalhando com um grupo de animais aqui, né, e você vai representar eles aqui nessa ponta aqui, todas as pontas que você coloca os animais aqui, né, e para você mostrar as relações entre eles. Então, geralmente é assim, ó, você tem nessa base aqui, não aparece um bichinho nessa base, mas seria o bichinho ancestral,
Tá? Então, esse ancestral, ao longo de milhões de anos, esse ancestral foi se modificando, 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 até que chegou nesse ponto aqui, ó, que tá minha mãozinha, tá aqui, ó. Então, esse pontinho que a gente chama de nó de tipo, nó, entendeu? Ai, meu Deus, não sei explicar isso. É um nó, tá? É um ponto, é um cruzamento, uma bifurcação. Tá? O que aconteceu aqui? Por que fizeram esse traço saindo daqui? Alguma coisa aconteceu aqui nesse momento. Talvez esses seres já estivessem se modificando bastante, já estivessem formando duas populações diferentes. Talvez chegou num momento de uma diferença tão grande que as populações nem se cruzavam mais, eles não conseguiam se cruzar mais, cruzar entre si, se reproduzir entre si. Então acabou divergindo. Entendeu? Acabou indo uma população, foi se desenvolvendo aqui nesse sentido, e a outra população continuou se desenvolvendo naquele outro sentido. O que eu preciso que você entenda é o seguinte, que está havendo modificação, todo esse caminho, este ser está se modificando, modificando, modificando. Acontece o seguinte, que a população que estava para cá pode ter sido uma barreira geográfica. Entendeu? Por exemplo, de repente eles podem ter ficado isolados, com uma população para um lado, outra população para o outro, aí divergiu. Entendeu? A população que ficou para o lado de cá se desenvolveu dessa maneira, tá? Ficou lá uns bichinhos cinzentos, com anteninha curta, lá, certo? Mas veja, houve desenvolvimento durante todo esse caminho aqui, milhões de anos, daqui até aqui. É isso que você precisa entender, tá? Agora veja só, a população que faz de conta, ficou pro lado de cá do rio. Essa população, ela sofreu mutações ao longo de milhões de anos, e uma dessas mutações foi a mudança de cor, entendeu? Os seres começaram a ficar mais escurinho, olha aqui, tá? Então foi mudando a cor e várias outras mutações e lá, tá? Aí aconteceu outra questão aqui, tá? E daí o que houve? Separou aqui as duas populações. Uma populaçãozinha continuou evoluindo para cá, nesse sentido, a outra populaçãozinha está evoluindo para lá, entendeu? É isso que o cladograma mostra, tá? Então, por exemplo, durante esses milhões de anos, a população que ficou para o lado de cá, né, que foi evoluindo nesse sentido, foi, né, se modificando, houve um crescimento das antenas, tá? Esses que foram se modificando para cá, surgiu asas neles, entendeu? Agora, o que é fundamental para você entender é o seguinte, é que eles estão se modificando o tempo todo ao longo dessas retas, não é assim, pá, o besouro estava vindo muito igual, pá, aqui eles mudaram, pá, saiu um besouro cinza, continuaram até aqui, aqui saiu um besouro preto, pá, agora o besouro, não é assim. Entendeu? Tipo, tá havendo modificação ao longo de tudo isso que demora milhões de anos para acontecer, tá? Então, assim, ó, quando você tem os nós, um nó, né, no cladograma, porque significa que houve algum tipo de barreira que separou as duas populações. Tá? Pode ter sido uma barreira geográfica, né? Um rio, um terremoto, sei lá, qualquer coisa. Uma barreira reprodutiva. O que é barreira reprodutiva? Quando as populações já não conseguem mais se cruzar entre si. Entendeu? Criou um isolamento reprodutivo. Os bichos ficaram tão diferentes que criou um isolamento reprodutivo. Tá bom? Então é isso basicamente que o cladograma mostra. Como a gente vai mexer muito com isso, a gente vai explicando à medida que for utilizando. Tá? Então, olha um cladograma muito da hora aqui, mostrando, né, as relações entre répteis e aves. Né? Você já deve ter ouvido falar que aves são dinossauros. Né? Toda vez que passa um passarinho aí na sua janela, ou tem um galo cantando, esse é um dinossauro. Né? Olha só que farra. Você tinha aqui um ancestral comum aqui. Veja, esse ancestral, ele foi se modificando, né, os filhos e os netos, tataraneto, bilhões de anos, né, chegou uma situação aqui que houve algum tipo de separação entre as populações que foram se desenvolvendo para cá, originaram os lagartos e serpentes, né, e as que se desenvolveram para cá, originaram, né, os crocodilianos, entendeu? É só você seguir essa coisa aqui, e olha, cara, que louco. Então, na real, aves, ele tem muito a ver com dinossauros. Não todos os dinossauros, né? Com esses tipos de dinossauros. Mas a gente vai estar vendo isso depois, na hora que for estudar aves, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, veja assim, quando você olha para os tops aqui, né? Os finais aqui, né? Do cladograma, que você vai estar vendo os bichinhos,
você vai ver as relações de proximidade, tá? Então a ave, qual a relação de proximidade da ave com o lagarto? Porra, é longe pra caramba, entendeu? Diz que um crocodilo tem mais a ver com um lagarto ou com uma ave? Com o lagarto, porque ele está mais próximo. Entendeu? Só de você olhar aqui, quem que está ocupando esses pontos aqui do cladograma, só de bater o olho você já percebe. Tá? Vamos quer ver? Vamos olhar aqui os besourinhos. Então, por exemplo, se tiver esse besouro aqui com asa, né, que eles chamaram de grupo 5, ele tem mais a ver com o grupo 4, porque ele está super perto do grupo 4. Entendeu? E ele tem alguma coisa a ver com o grupo 1? Tem, mas muito pouco. Entendeu? Porque a linhagem que originou esse animal aqui, né, com asas, com antenas longas, né, com a corzinha diferente, mais escura, essa linhagem dele que se separou dessa do grupo 1 há muitos milhões de anos, entendeu? Então, quando você olha para as pontas do cladograma, você percebe, né, o grau de parentesco, basicamente, aqui que ele está mais relacionado, tá bom? Então, assim, claro que não é nada fácil fazer essas coisas, né? Para o cientista, né, estabelecer esse bagulho aqui, velho, não é um cientista que vai fazer isso. Nós vamos ter milhares de cientistas no mundo inteiro trabalhando anos e anos e anos e anos e anos, né, e publicando trabalhos científicos e fazendo congresso, discutindo as coisas, tá? E não é só, né, um tipo de cientista, você vai trabalhar, são embriologistas, né, que vão estar, né, observando e descrevendo os embriões desses bichos, né? Zoólogos, botânicos, né, bioquímicos, nossos bioquímicos estão muito na hora agora, né, porque fazem análise bioquímica de tudo hoje em dia, né? Os microbiologistas, geneticistas, nossa, geneticistas fazer sequenciamento genético, né? Os paleontólogos, né, para poder analisar os fósseis, né, super importante. Então, tipo, tem essa raça toda aqui trabalhando para poder definir as relações filogenéticas, tá? Então, assim, não é trabalho de uma pessoa só, tá bom? Isso aí, beleza? Beijo, tchau.